Olá, minha gente, tô aqui, né, novamente, deixa eu dar uma olhada aqui, tô aqui, né, sentada aqui nessa praça aqui, parei um pouco para tomar um solzinho, o sol daqui é uma delícia, né, então ó, aproveitar aqui para fazer uma live, né, no Facebook ele vem pedindo pra gente fazer live, então vamos lá, bora lá, né. Interessante essa praça aqui, gente, ela tem uma história muito interessante. Cada dia que você passa aqui é um cenário diferente, né? Tem dia que você passa aqui tem umas crianças passeando, outro dia tem idoso, parece que até que é combinado, né? Eu tô aqui, um monte de árvore, até pé de abacate, tem tudo aqui nessa praça aqui, né? Que na verdade acho que é um lugar magnífico esse aqui, pertinho da minha casa, tudo que eu queria, né? Mas bora lá, vamos falar de algo importante, né? Eu tô lá no meu canal, leitura de cartas com a Cigana Vidar, né? Sempre tirando energia para as pessoas. Mas eu tenho observado, né, que as pessoas ainda não estão entendendo qual é a questão, qual é o X da questão, né? Não basta eu não acredito em adivinhações, eu vou lá ver como é que está a minha energia hoje e eu não batalho, né? Quando chega na sexta-feira, né, no sábado, último dia da semana, eu sempre oriento os meus clientes, eu falo assim para eles, olha, hoje é o último dia, a gente precisa estabelecer prioridades, você tem que fazer uma análise da sua vida, ver o que precisa ser modificado, o que precisa ser melhorado, né? E para que amanhã é o domingo, amanhã é o primeiro dia da semana, a gente estabeleça possibilidades de estar transformando aquilo que está ruim no decorrer da semana e estar trabalhando, né, o setor da vida. Nós temos 5 pilares importantes na nossa vida, né? Que cuidar é do espiritual. Quando eu falo isso, eu falo espiritualidade, né, espiritual, de repente eu falo, precisa se conectar, e quando eu falo espiritualidade espiritual, estou falando da alma, do espírito, porque a maioria das pessoas estão caminhando por aí sem espírito, elas estão vivenciando, né, o seu corpo físico apenas, né? Ela não se conecta com a própria alma, ela não tem propósito, né? Isso que é você desenvolver o seu potencial do corpo alma, do corpo espírito. E a alma da gente, ela está acumulando coisas, tudo que a gente vê, a nossa mente inconsciente, ela vai guardando, guardando, isso é a própria alma da pessoa. E de repente você precisa, né, fazer lá um backup, vamos assim dizer, né, separar o lixo eletrônico, né, tudo aquilo que não serve para você, a gente ir eliminando e guardar apenas aquilo que vai ser usado por nós. Mas nós vamos jogando tudo lá, a mente ela vai jogando tudo, né? Vê um objeto, vai guardando aquilo, vê uma cena, vai guardando, tudo ligado com objetos, né? Por isso que eu uso a leitura, os arquétipos, né? O tarô, baralho cigano, como meio de estar acessando o nosso inconsciente para nós descobrirmos quais são as nossas emoções, o que nós estamos vibrando. Porque o ser humano, ele é cheio de pico, de raiva, de angústia, de mágoa, de ódio, de alegria, de felicidade, né? E é necessário que nós aprendamos a separar as coisas, né? E façamos aí uma análise do que serve e reter o que serve e soltar o que não serve mais. Isso inclui relacionamentos, religiosidade, que tipo de organização você está seguindo, que lead você está seguindo. Isso é essencial que você faça aí uma análise, porque não adianta nada, você chega, por exemplo, vamos dizer assim, você vai numa organização religiosa, eles têm os princípios deles, eles estão ensinando, e a pessoa que está conectada naquele nível, para ela é ótimo aquilo lá. Mas de repente ela também não se conecta, ela só vai buscar quando precisa, né? A pessoa morreu, alguém vai atrás do espiritismo lá, para saber que quer conversar com o ente que já foi embora. Isso porque não acredita em espírito, né? Mas daí passa a acreditar, tá bom? Então, de repente, perde o emprego, sai correndo lá, vai nas igrejas lá televisivas lá, abençoar a carteira profissional, porque o emprego apareça na vida, e fica sentado em casa esperando, né? Teve um problema, o ser de luz foi embora, corre lá com o tarólogo, o cartomante, para adivinhar se ele vai voltar, o que a rival está fazendo, o que o cara está fazendo, né? Quer dizer, a gente só busca quando aperta o calo, quando a água bate no pescoço, né? E nos outros dias, os outros dias que você vivencia algo bom, você tem que agradecer, né? Gratidão e espiritualidade pelas coisas apresentadas na minha vida, pelo discernimento que eu estou tendo, né? E nisso você
produz uma bênção, né? Quando você agradece, você joga para o universo, está produzindo uma bênção. As pessoas que estão conectadas com aquela energia boa que você está produzindo, ela é beneficiada com aquilo, né? E você recebe em dobro, porque foi você que produziu, né? Então é interessante que nós tenhamos essa consciência, que nós busquemos nessa sabedoria entender que nós não podemos ficar por aí circulando apenas o corpo físico sem a alma estar conectada, né? É o corpo sem espírito. Então prestem atenção que tipo de emoções vocês estão desenvolvendo, que caminhos vocês estão seguindo, o que vocês estão fazendo com a alma de vocês, porque a alma é que conta, né? A alma é que conta. Isso aqui, esse corpo que a gente tem aqui, ele acaba amanhã, ele tem prazo de validade, né? Por mais que você preserve a saúde, um dia ele acaba. A alma não, a alma ela é eterna, ela dá continuidade, ela fica guardando para poder empreender novas situações, quer seja na condição de encarnado ou desencarnado, mas ela evolui o tempo todo, né? Então é necessário que nós entendamos isso e que a gente aprenda a trabalhar corpo e alma, corpo e espírito. Nós temos mais 4 corpos, então é necessário que nós entendamos isso e consigamos desenvolver as nossas potencialidades e capacidade, né, diante daquilo que está no nosso subconsciente. E isso é a terceira visão. Terceira visão não é para você desenvolver aí, para você ver espírito, para você ver o encosto do outro, não é nada disso. A terceira visão é para você ter o discernimento, né, de ter o entendimento de alma em determinadas situações da vida. Antes de julgar, você analisar, pera lá, aquela pessoa cometeu um delito, fez algo errado, porque ela é uma pessoa imatura, insegura, não tem conhecimento, né? Ela não tem o discernimento, ela está vivendo o corpo, tá entendendo? E não julgar a si mesmo, né? A pessoa às vezes é muito drástico consigo mesma, nossa, eu sou isso, aquilo, eu fiz errado, tenho que fazer diferente, né? Então essas situações aí nós precisamos aprender. O ser humano não pode mais estar vivendo só do físico, tá? Vai ficar entrando, saindo da roda de samsara até quando, né? Quinta dimensão está vindo aí, gente, inteligência artificial. O que inteligência artificial quer dizer? Ou você aprende ou você vai ficar parado aí no tempo, né? Sem dar continuidade. Você tem que aprender tudo sobre a inteligência artificial para você não deixar se enganar. Muitos seres estelares, né, acreditaram piamente aí na tal da inteligência artificial, perderam o planeta, perderam tudo, né? Então nós precisamos ter entendimento. Tudo existe um limite, para tudo tem um limite. O ser humano ele não estabelece limite, ele não estabelece prioridade, ele não traça metas, ele não tem missão daquilo que ele quer seguir, tá? Era isso que eu queria falar com vocês aqui, né? Sempre aproveito a oportunidade de estar conversando, levando, né? E no canal lá, O Poder Está em Mim, eu abri um quadro excelente, O Poder Está em Mim, né? Conversando com a Cigana Vidar. Eu abro uma live, as pessoas entram, a gente conversa, lá não tem tiragem de cartas nenhuma, não precisa de arquétipo. Para você entender como o seu subconsciente está indo, você não precisa tirar cartas, não precisa de símbolos, não precisa de nada. Mas infelizmente o ser humano ele divaga muito, ele tem muita coisa acumulada na sua mente e precisa, né, fazer uma limpeza, né? Eu falo assim para os meus clientes, a mente da gente, a alma é igual a, quando aparece a carta torre principalmente, ela saturou, ela ruiu, né? Por quê? É como uma caixa de e-mail, né? O e-mail lá, se você de repente não faz uma limpeza de vez em quando, não cabe mais nada, né? Começa a devolver tudo, você atrai vírus. Então, de repente, nós não temos um lixo eletrônico dentro da nossa mente. Nós não temos a lixeira, né? É preciso tirar, porque os lixos acumulados, eles trazem doença, trazem insegurança, trazem incerteza, trazem o descontrole mental, né? Então, para você se controlar, você precisa, antes de mais nada, estabelecer o equilíbrio cósmico entre a mente e o corpo para que você tenha o discernimento de decidir, isso é bom para mim, eu vou aceitar, isso é ruim, eu solto, abro mão, né? Eu deixo ir. Às vezes alguém perde lá um relacionamento e fica chorando as mágoas, às vezes é necessário que alguém se vá para que você continue a sua jornada, né? Vamos ter esse entendimento da vida, né? Vamos pensar mais em nós. Olha, hoje é terça-feira, né? A semana está na metade, ainda há tempo de você aí estabelecer a prioridade e ver o que na sua vida precisa ser mudado, precisa ser reformulado,
precisa da sua atenção para que a sua vida seja melhor, tá bom? Um beijo para cada um de vocês. Façam as coisas acontecerem, insista, persista, não desiste no meio do caminho, né? A jornada é longa, mas tem muitos benefícios, nós temos oportunidade de iniciar ciclo a qualquer momento. O vencedor não é aquele que dá o tiro de lagarto, ele sai correndo e chega em primeiro lugar. O vencedor é aquele que cai, levanta e continua a jornada e ele chega vitorioso no final. Esse é o vitorioso, tá? Então, bora lá, gente, tá? Um beijo para todos vocês. Fui!